Olá, sejam bem-vindos. Hoje partilho convosco uma reflexão que é muito, muito importante e que pretende desmistificar algumas das crenças que existem sobre tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual, ao mundo esotérico, à nossa capacidade, digamos assim, de participarmos ou não nesse mundo. Afinal de contas, esse mundo espiritual, esse mundo das energias, é um mundo para todos ou não? De que é que somos feitos? Onde é que fica essa energia? Como é que essa energia nos afeta? Isto são questões fundamentais e são questões que, enquanto não estiverem de certa forma esclarecidas na mente de todos nós, vão fazer com que haja muito preconceito, com que as crenças continuem a ter um impacto muito forte naquilo que é a nossa capacidade de viver de um modo pleno ou de viver num estado de plenitude a nível a todos os níveis da nossa vida, a nível energético, no fundo. Porquê? Porque basicamente a própria física quântica já nos veio dizer de que todos somos feitos de energia, nós sabemos disso, sabemos que existem as moléculas, existem os átomos e que nós e tudo aquilo que existe é composto por essas partículas. Então, todos nós somos energia, todos nós somos um aglomerado energético e todos nós vivemos dentro de um campo, de um grande campo, onde toda essa energia está presente. E aqui é algo que é puramente científico, testado cientificamente. Ou seja, deixa de estar vinculado a questões de espiritualidade, a questões de esoterismo e passa a ser algo que é sustentado dentro da própria ciência. Existe um grande campo e tudo aquilo que existe, existe dentro desse campo e tudo é feito de energia, tudo é feito de partículas energéticas que nós conhecemos de uma forma mais generalizada por átomos. E esses átomos juntam-se e criam moléculas, e essas moléculas juntam-se e vão criando, 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 até criar as diferentes formas de vida que existem. E tudo é feito disso. Então, esta é a primeira premissa, é que, no fundo, cientificamente já está comprovado de que todos nós somos energia e tudo é feito de energia. Já não temos como escapar, digamos assim, é essa realidade, porque ela sempre existiu, simplesmente sempre foi algo que não era, numa primeira parte, não era comprovado cientificamente, e depois tudo o que mexesse com a energia, com a transmutação da energia, com a mudança das frequências, sempre esteve debaixo de um julgamento muito forte, não é? E de crenças que são negativas para nós. Então, a primeira parte e a parte mais importante é de facto percebermos que todos nós existimos nesse campo e todos nós somos afetados por esse campo. Não temos como fugir a essa realidade. Nós somos feitos de energia. Ok? Cientificamente também está comprovado e também é unânime a ideia de que todos nós temos o nosso próprio campo energético, o chamado campo de informação. Cientificamente chama-se um campo de informação. E diz que dentro desse campo, ou esse campo, tem a capacidade de absorver, de registar tudo aquilo que nos acontece. Ou seja, tudo aquilo que nos aconteceu, e quando eu digo aqui aconteceu a nível de acontecimentos externos da própria vida, mas também tudo aquilo que nos aconteceu internamente, a forma como nós interpretamos esses acontecimentos externos, tudo isso fica registado nesse nosso campo. Ok? Energeticamente, nós somos um aglomerado de energia e essa energia detém toda essa informação. Assim como um grande computador ou um grande processador detém muita, muita informação, nós também vamos registar e vamos ficar com essa informação de tudo aquilo que nos acontece a nível exterior, todos os acontecimentos exteriores e também todos os acontecimentos interiores e a forma como nós interpretamos e recebemos, assimilamos os acontecimentos exteriores. Então, quando, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista esotérico, eu falo que o nosso campo energético é um campo que absorve tudo e que, se absorver muita energia negativa, ele vai ficar carregado negativamente, é disto que eu estou a falar. Eu estou exatamente a falar desta realidade, desta capacidade que nós temos de absorver e de registar tudo aquilo que nos acontece. E quando o fazemos?
e todos nós o fazemos, nós vamos determinando um certo estado vibratório, uma certa frequência energética que nos vai acompanhar. E dependendo daquilo que nos acontece e da forma como nós interpretamos aquilo que nos acontece, nós podemos manter uma frequência energética mais elevada ou podemos ter oscilações na nossa frequência energética, momentos de frequência energética mais elevada e momentos de frequência energética mais baixa, ou então podemos gradualmente ir diminuindo a nossa frequência energética e acabamos por ficar em estados em que vibramos nos patamares mais densos a nível vibratório. E normalmente, quando isso acontece que interiormente nós não nos sentimos bem, nós podemos entrar em burnout, em estados depressivos, em estados de melancolia, nós podemos começar a ter muitos impedimentos na nossa vida, ter quebras a nível da nossa saúde, nós podemos sentir que as coisas começam a correr mal à nossa volta, mesmo com os outros. Porquê? Porque de facto a nossa vibração está mais em baixo. Então, quando isso acontece, não tem que acontecer porque alguém fez uma magia negra. Isso acontece simplesmente porque nós acabamos por absorver ao longo dos tempos, e todos nós o fazemos, um conjunto de vibrações mais baixas e acabamos por interpretar os eventos da vida de uma forma mais pessimista, e isso baixa também a nossa vibração energética e depois fica tudo ali condensado. E como o nosso amanhã é fruto daquilo que nós vibramos hoje, e o que vibramos hoje é fruto daquilo que vibramos no passado, nós criamos uma espécie de um contínuo dentro de uma vibração mais baixa, ou podemos criar uma espécie de um contínuo dentro de uma vibração mais elevada, obviamente, mas quando entramos nessa vibração mais baixa, o que depois acontece é que temos dificuldade em sair dela, ok? Porque o ontem gerou o nosso hoje e o nosso hoje vai gerar o nosso amanhã. Então, sempre que eu falo de uma limpeza energética e sempre que eu falo em transmutar os registros acumulados, e isso sim é algo que normalmente custa, que é difícil, eu estou a falar exatamente de nós revermos tudo aquilo que foi as experiências que tivemos e aquilo que nos aconteceu, a forma como nós assimilamos aquilo que nos aconteceu, que tipo de sentimentos, que tipo de pensamentos e que tipo de padrões de ação é que isso gerou dentro de nós, porque é isso que está constantemente a gerar a nossa realidade, é isso que está constantemente a criar o nosso futuro. Ok? Por isso, uma limpeza energética bem feita é uma limpeza energética que vai ter em consideração e que vai atuar, sobretudo, dentro desses registros. É uma limpeza energética que vai procurar padrões e que vai procurar transmutar, libertar aquela energia que está ali concentrada e que continua a criar um efeito, a ter um efeito muito forte sobre nós, porque continua a criar a vibração que nós temos hoje e naturalmente vai fazer e vai dar continuidade àquilo que vai ser o nosso amanhã, ok? A limpeza energética não tem que ser uma limpeza de magias negras, de pragas, de maldições. É óbvio que às vezes lá calha, porque isso também existe. Mas muitas vezes aquilo que realmente existe é os pensamentos, as emoções, a forma como nós reagimos aos acontecimentos que podem gerar traumas, que podem gerar sentimentos de dor muito profundos e como nós aglomeramos ali aquela energia. E como tudo é energia, quando nós vibramos num certo patamar vibratório, nós naturalmente atraímos mais daquele patamar vibratório. E atraímos quer na vida física, quer nos acontecimentos da vida física, ok? Como nos acontecimentos da vida espiritual. Porque espiritualmente, e aqui quando eu falo espiritualmente, é no mundo subtil, no mundo das energias, no mundo da energia pura, se nós vibramos numa frequência de tristeza, nós vamos atrair outras frequências de tristeza. E isso vai perpetuar situações tristes na nossa vida, ou a tendência a vivermos situações tristes e de dor na nossa vida. Mas existe sempre um vínculo, que é o nosso vínculo interior à nossa realidade exterior e terrena, e existe também um vínculo interior a uma realidade subtil, puramente energética, puramente vibratória, que atua em todos os planos da existência. Então, aquilo que vai acontecendo quando nós permanecemos constantemente num certo tipo de patamar ou num certo tipo de padrão,
é que nós tendemos a enraizar isso fortemente dentro de nós, não só pelas ações terrenas e por aquilo que vai acontecendo terrenamente na nossa vida, como também dentro do nosso caminho energético, do nosso caminho espiritual, do mundo invisível, do mundo astral que nos acompanha. Naturalmente, vamos atrair mais disso, vamos atrair frequências, vibrações, entidades que se alimentam disso e que vão estar ali a sugar muitas vezes a nossa própria energia. Não precisa de vir uma magia negra, não precisa de vir uma praga, não precisa de vir uma maldição. Muitas vezes nós, pelo nosso próprio estado mental, emocional, nós atraímos esse tipo de entidades e de forças até nós. E depois torna-se muito difícil nós conseguirmos sair desse estado vibratório. Mais difícil ainda quando falamos em situações de vícios, situações de depressão, situações de comportamentos que nós não conseguimos gerir a nível interno, comportamentos de agressividade, comportamentos compulsivos. Tudo isso é alimentado não só pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, como por toda uma realidade invisível, do ponto de vista de frequência vibratória, que nos vai acompanhar e que vai estar ali a manter sempre aquele tipo de padrão junto de nós. Por isso, quando alguém passa por situações difíceis dentro destas áreas, seja questões de vícios, seja questões de depressões, seja questões de comportamentos compulsivos, agressivos, é sempre importante perceber que enquanto não houver uma intervenção, repetição dos mesmos padrões, enquanto não houver um romper com aquilo que é a origem energética, vai ser muito difícil a pessoa conseguir realmente libertar-se disso. Libertar-se desses padrões, libertar-se desses sentimentos, libertar-se desses pensamentos, libertar-se desse estado anímico, digamos assim. Porque toda a envolvência, todo o campo de informação, todo o campo energético da pessoa está envolto e está a ser sugado, digamos assim, para se manter naquele mesmo padrão energético. Então, quando eu falo de uma limpeza energética, quando eu falo de cuidados energéticos a longo prazo, quando eu digo que é benéfico para alguém aprender técnicas de equilíbrio energético, eu estou sempre a falar com base nisto. Estou sempre a falar com base naquilo que são os registros que aquela pessoa carrega e a densidade, o poder que aqueles registros têm sobre a própria pessoa. Porque acabam por ter. E todos nós temos esse tipo de registros connosco. E o caminho do autoconhecimento, ou o caminho da espiritualidade, ou o caminho do desenvolvimento pessoal e do fortalecimento pessoal passa obrigatoriamente por nós termos, numa primeira fase, consciência das situações e numa segunda fase entrarmos num caminho em que vamos gradualmente transmutando essas situações. Porque enquanto nós não as transmutarmos energeticamente, nós podemos passar 20, 30, 40 anos a fazer terapia, mas se nós não mexermos na frequência energética, se nós não desaglomerarmos aquele complexo energético que está ali, aquele padrão, de um ponto de vista da energia subtil, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, voltar ao mesmo ponto. Podemos ter melhorias de 5 anos, de 10 anos, mas depois basta um pequeno evento para ativar novamente aquela frequência em nós. Porquê? Porque aquela frequência ainda está ali. Ok? E muitas vezes existe alguma repulsa, digamos assim, pela terapia, exatamente porque a pessoa vai, num processo terapêutico, vai naturalmente reviver aquele estado, aquela frequência, aquela vibração, muitas vezes sem ter o lado da transmutação. Ou seja, vai reativar aquela frequência sem ter o alívio daquela frequência. E muitas vezes é isso que faz com que a pessoa depois para a terapia, não queira continuar. Porquê? Porque está simplesmente a reativar aquela vibração dentro dela e não está a conseguir realmente libertar-se, fazer a transmutação energética, não é mental ou emocional, é energética, pura vibração daquela frequência tão baixa. Então custa e as pessoas desistem. E é perfeitamente normal isso acontecer e compreensível que isso aconteça. Por isso, o que temos aqui, no fundo, é um campo, e todos nós temos esse campo,
esse campo vai absorver tudo, esse campo vai registar tudo aquilo que nos acontece a diferentes níveis, a nível do tipo de pensamento, a nível da ação, a nível da nossa emoção, a nível da forma como nós reagimos àquilo que nos aconteceu e também a nível energético, puramente de vibração. E depois vai pegar nisso e vai continuar, ou vai transformar isso num certo tipo de padrão, num certo tipo de programa que vai desenrolar e que vai fazer com que o nosso futuro seja X, ok? Então, a base disto tudo, que é uma coisa que é interessante nós aqui falarmos, e por isso é que às vezes é tão difícil nós conseguirmos ser pessoas diferentes ou conseguirmos ser pessoas, conseguirmos transmutar as situações facilmente. A base de tudo isso acaba por ser a nossa família. Nós nascemos de um pai e de uma mãe, nós nascemos num certo complexo energético, num certo campo energético. E esse campo energético é, de facto, ele próprio muito complexo. Porquê? Porque tem a vibração da mãe, tem a vibração do pai e tem tudo aquilo dos antepassados que a mãe herdou e tudo aquilo dos antepassados que o pai herdou. Porque isto acontece a todos nós, ao nascermos, e mesmo durante a própria gestação, nós incorporamos ou nós passamos a pertencer a um certo campo. Então nós vamos absorver as informações desse campo, perfeitamente natural, e vai passando de geração em geração. A questão é, se nós olhamos para a história do planeta Terra e se olhamos para a história dos nossos antepassados, obviamente que temos muitas histórias de sucesso, e isso é ótimo, muitas histórias de superação, mas também temos muita história de dor, temos muita história de trauma, temos muita história de situações que não foram situações propriamente fáceis de se viver. E tudo isso ficou registado. Então, nós herdamos muito disso da nossa mãe e do nosso pai. Aquilo que eles próprios herdaram, ok? E aquilo que eles próprios viveram. Quando nascemos, ainda durante a gestação, mas quando nascemos, os primeiros 7 anos, diz que são 7 anos em que nós estamos simplesmente, o nosso subconsciente está simplesmente a absorver a informação. Nós não temos ainda a capacidade de ação, no sentido de termos um grande impacto ou uma grande autonomia para agir, nós estamos simplesmente a absorver, nós estamos a perceber o que é que existe à nossa volta e a absorver cegamente tudo aquilo que existe à nossa volta. Padrões mentais, padrões emocionais, padrões a nível de rotinas, de ações, que nós sabemos que isso acontece e a própria psicologia fala-nos disso, mas também padrões vibratórios. A frequência em que vibra a mãe, a frequência em que vibra o pai, a frequência em que vibraram os antepassados e todos esses complexos energéticos e essas aglomerações energéticas nós vamos absorvendo. E isso vai gerar um conjunto de registros dentro de nós, que vão ser registros que nós vamos assimilar no nosso subconsciente e que vão ser uma espécie de um programa, como um programa de computador, que depois vai guiar as nossas ações à medida que nós vamos crescendo. Então, quando nós chegamos ali aos 18 anos, aos 20 anos, aos 21 anos, aos 25 anos, e nós temos a nossa vida para viver, é normal e é interessante nós vermos como começam a surgir certo tipo de padrões, ou podem surgir, podem se ativar, nós podemos começar a identificar certo tipo de padrões, certo tipo de comportamentos, certo tipo de medos, que quando nós começamos a fazer uma análise um pouco mais aprofundada, nós vamos perceber que vem em trás. Nós vamos perceber, muitas vezes estamos simplesmente a reproduzir comportamentos, a reproduzir padrões, que não estamos propriamente a conseguir afastar-nos desses padrões, nós estamos simplesmente a dar continuidade a eles. Seja aqueles que nós sabemos que são positivos e que é ótimo termos herdado, seja aqueles que são mais negativos. A forma como nos posicionamos nos relacionamentos, a forma como temos as nossas ambições, a forma como tratamos os outros, a forma como acreditamos que as coisas devem ser feitas dentro de casa e fora de casa, os padrões e comportamentos sociais. Muitas vezes, tudo isso que nós vivemos e tudo isso que nós
manifestamos, a pensar que estamos a manifestar a nossa vida, a nossa independência, a nossa vez de, nós estamos simplesmente a dar continuidade a um certo conjunto de padrões e de programas que absorvemos lá na infância. E é aí que a vida começa a mostrar-nos, digamos assim, a importância de todos estes registros e a importância deste campo de informação que nós temos. E a importância de nós não só termos consciência, como atuarmos sobre isso. E quando é que as situações tendem a complicar-se? As situações tendem a complicar-se não ali por volta dos 21, 25 anos, embora para as pessoas mais sensíveis possa já ser um marco muito importante, por começarem a surgir os primeiros desafios ou por começar a surgir o primeiro desconforto perante a vida, no sentido de isto é o que eu quero e eu nunca consigo chegar aqui, eu não consigo passar daqui, ok? Mas é sobretudo ali por volta dos 40 anos, eu diria, que nós temos realmente a consciência, ou que começamos a ter realmente o retorno de tudo isso. Porque, por norma, aos 40 anos nós já casamos, nós já tivemos filhos, nós já vivemos, digamos assim, os desafios, ou muitos dos desafios da vida, e é aí que nós conseguimos começar a ter uma consciência mais clara de que o nosso relacionamento não funciona e repete os mesmos padrões do relacionamento dos nossos pais ou dos pais do nosso parceiro. É aí que nós começamos a ter consciência de que muita da nossa forma de educar os nossos filhos tende a ser como fomos educados, por muito que não seja a nossa vontade, às vezes aquilo vem ao de cima, e nós temos muita dificuldade em fazer parar esse tipo de comportamentos, dependendo também do nosso estado evolutivo e da nossa consciência, obviamente. É aí que nós percebemos as frustrações a nível profissional, no sentido em que eu aos 20 anos eu queria ser isto e batalhei e só consegui chegar aqui. Falta-me chegar ali, ainda não consegui, já tenho 40 anos, eu ainda não consegui. Então, à medida que a vida vai passando, nós vamos nos apercebendo e a vida vai se encaminhando de forma a levar-nos a essas tomadas de consciência. E aí, entre os 30 e os 40 anos, que nós temos os maiores desafios. Porquê? Das duas, uma. Ou nós entramos em colapso, e nós entramos em burnout, e nós entramos em depressão, e nós entramos no perfil da vítima, no perfil daquele que não consegue e que é um coitadinho porque, ou então nós avançamos num caminho de fortalecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, exatamente para perceber o porquê das coisas. E para começar a desconstruir todos esses nichos energéticos que não são benéficos para nós, desconstruir todos esses programas que não são benéficos para nós. E todos nós temos a capacidade de o fazer e todos nós temos a possibilidade de o fazer. O vitimismo é um papel que nós assumimos, é uma realidade que nós assumimos, exatamente para não termos que olhar para as coisas, ok? A depressão é uma saturação energética de tal forma grande que nós colapsamos perante ela. Nós deixamos de ter capacidade de lidar com tudo aquilo. Então, naturalmente, nós colapsamos, ok? Mas é possível sair desse estado, do ponto de vista energético, do ponto de vista vibratório, é possível sair desse estado a partir do momento em que nós damos o passo no caminho do autoconhecimento e damos o passo no caminho dessa transmutação energética do nosso campo. E aí vamos desconstruir os padrões, vamos limpar, vamos fortalecer, vamos criar novos programas e é aí que realmente a vida vai começar a avançar e nós nos conseguimos aproximar daquele patamar que era o patamar que nós queríamos. E isto é um trabalho constante, não é uma situação que fique feita numa limpeza, não é uma situação que fique feita num mês, em 2 meses ou num programa de 6 meses. Não. Partindo do princípio que temos 45 anos, ou que temos 35 anos, ou que temos 50 anos, nós temos 50 anos de vida para rever. Nós temos 50 anos de padrões para rever. Nós temos 50 anos de bloqueios ou de condensações energéticas que não nos servem para transmutar. É um trabalho ativo, é um trabalho de consciencialização e é um trabalho de transmutação, de alquimia energética, se me quiserem chamar, que tem de ser feito e que é feito gradualmente. E à medida que isso é feito, e à medida que nós vamos retirando essas vibrações ou esses padrões de estagnação, ou de autossabotagem, ou de vitimismo, e todo o aglomerado energético que se alimenta disso e que nos mantém nesse estado vibratório,
nós vamos conseguindo começar a desbloquear e a criar novas realidades e novos patamares energéticos para nós. E quando isso acontece, aí sim nós vemos o nosso potencial, aí sim nós percebemos o chamado da alma, aí sim nós percebemos a conexão com o todo, ou com o divino, ou com a fonte, ou com Deus, ou com aquilo que lhe queiram chamar. E vemos como é possível e como ao longo deste tempo todo esteve lá para nós um estado vibratório completamente diferente e nós só não conseguimos aceder a ele, só não conseguimos chegar até ele porque estávamos presos em redes energéticos que os 90% deles nem sequer são nossos. Nós adquirimos na infância, adquirimos dos pais, dos avós, dos antepassados. São programas que não são nossos. E esses são os que custam mais a desmontar. Sempre são esses que custam mais a desmontar. Também são esses que nos levam à depressão, ao vitimismo, que nos levam a sentimentos de culpa, que nos fazem manter constantemente dentro de um processo de vínculo ao trauma, à dor e à tristeza. É esses que nos trazem infelicidade sentimental. Nós repetimos os padrões dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou dos nossos bisavós. E se a infelicidade sentimental era uma realidade da família, a tendência a nós atrairmos essa infelicidade sentimental é muito grande. E isso custa libertar, isso custa transmutar, isso custa reconstruir. É algo que é difícil reconstruir. Não é algo que seja óbvio, que seja imediato, não. Existe toda uma libertação que deixa de ser só nossa e passa a ser também dos nossos antepassados, uma transmutação, uma grande libertação, uma grande transmutação a fazer para que toda essa vibração fique fora do nosso campo energético, mas também fora do campo energético dos antepassados, que naturalmente ainda está aqui presente e ao qual nós estamos vinculados. Então, o verdadeiro trabalho espiritual, de desenvolvimento pessoal, de fortalecimento pessoal, do que lhe queiram chamar, é esse caminho, não só a nível de terapia, de psicoterapia, de acompanhamento, para nós gerirmos melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, criarmos uma maior harmonia interior, mas tem que existir a parte de nós termos consciência e conseguirmos atuar nos nossos registros. Essa autonomia é fundamental para conseguirmos ter os resultados, para conseguirmos criar uma realidade, uma verdadeira realidade energética para nós. E o nosso futuro é energia, o nosso presente é energia, e o nosso passado é energia. Então, a vibração, o estado vibratório em que nós estamos neste momento, é o estado vibratório que está a criar o nosso futuro. Não tem forma, não tem outra forma de ser, não tem outra forma de vinculação, é um contínuo. É um contínuo energético, é um contínuo vibratório, a não ser que haja uma disrupção, não é? Que haja uma transmutação, a tal alquimia na nossa própria frequência que vá transformar a nossa vibração de hoje numa outra vibração para que o amanhã seja diferente, para que o amanhã tenha ele próprio uma vibração diferente. E é assim que nós construímos um futuro. Nós construímos o futuro com base nos nossos objetivos, com base nos nossos sonhos, com base nos nossos anseios. Mas aquilo que faz com que esse futuro se concretize é o nosso estado energético. Por isso, o nosso dia a dia, aquilo que nós absorvemos, a nossa sensibilidade, a forma como nós assimilamos a energia, tudo isso é fundamental percebermos hoje, termos consciência hoje, para conseguirmos começar a transformar o amanhã. Mas não serve só hoje, porque nós temos um campo que registra tudo. Então, a par de nós percebermos o hoje e de cuidarmos do hoje, nós temos que ir revendo o passado e cuidando do passado. Para quê? Para conseguir transmutar tudo isso que carregamos às costas e que não nos serve, que nos leva sempre ao mesmo tipo de registro, ao mesmo tipo de programa, e começarmos a ter uma vibração diferente, uma leveza, uma frequência energética mais elevada, dentro daquilo que é o nosso propósito e o nosso objetivo, que nos vai ajudar a aproximar daquilo que é o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa intenção, aquilo que nós queremos conseguir nesta vida. E acima de tudo, quanto mais espaço nós damos a nós próprios, quanto mais leveza energética nós damos a nós próprios, mais nós permitimos a presença da alma junto de nós.
E naturalmente a presença da alma é a presença do divino. E quando temos esse espaço e quando nós percebemos que não é preciso estar o dia inteiro em meditação, não é preciso fazer 10 retiros por ano, não é preciso passar o dia inteiro a rezar, é sim preciso cuidar para permitir que o canal esteja liberto para ter essa presença junto de nós, nós passamos a ter a presença do divino constantemente connosco. Passamos a sentir essa presença da alma constantemente junto de nós. Passamos a sentir os nossos guias, passamos a sentir aquilo que é o nosso propósito maior, passamos a ter mais força, mais coragem, mais vontade de lá chegar. E acima de tudo, passamos a sentir um conforto, porque a presença do divino é casa. É essa ligação que ninguém nos pode tirar. Então nós passamos a ter esse conforto connosco, esse conforto que somos nós mesmos, num estado de paz, de harmonia, de bem-estar, de amor, de autocuidado, num estado de consciência mais elevado, num estado de iluminação. Porque nós achamos que o estado de iluminação é um estado em que nós temos que deixar tudo para trás e simplesmente vibrar constantemente naquele padrão de conexão com Deus, mas o estado de iluminação é quando nós permitimos que Deus faça parte da nossa vida no dia a dia e temos essa capacidade de o sentir, temos essa capacidade de o dar aos outros, assim como nós o recebemos. E isso é viver em estado de iluminação. Não precisamos de ir para a Índia, não precisamos de ir para cima do monte, não precisamos de deixar de ter a nossa vida. Precisamos sim de cuidar de nós, de ter essa consciência interior mais aprofundada, de ter essas ferramentas para cuidarmos de nós, de ter essa capacidade de perceber que toda a energia, como é que a energia funciona, como é que as vibrações funcionam, perceber que existem diferentes patamares de existência, uns mais densos, mais terrenos, os da carne e da matéria, em que nós sentimos as coisas, e uns mais subtis, e nós sabemos disso, porque as nossas emoções são subtis, os nossos pensamentos são subtis, mas existe toda uma realidade de vida subtil à nossa volta que interage connosco. E quando nós integramos gradualmente, aos poucos, de acordo com a nossa sensibilidade, de acordo com aquilo que é o nosso propósito nesta vida, porque depois todos nós temos um propósito próprio, todos nós estamos num caminho muito específico do ponto de vista de evolução, e aquilo que eu tenho para evoluir e aquilo que eu tenho para superar nesta vida é diferente daquilo que vocês têm para fazer nesta vida e têm para superar nesta vida. E quando nós percebemos todas estas subtilezas, tudo isto é subtil, nós percebemos a nossa unicidade, percebemos o nosso papel, percebemos como cuidar de nós e percebemos como naturalmente somos essa presença divina, somos essa presença de Deus em nós e não tem como negar. E aí sim conseguimos atingir um patamar de iluminação, um patamar em que estamos conectados, um patamar em que temos a capacidade de viver a vida já não sozinhos, ou já não num estado de eu contra o mundo, mas num estado de eu com o mundo. E Deus através de mim, e o divino através de mim, para chegar também ao mundo. E mais do que nunca, eu acho que isto é fundamental para nós conseguirmos harmonizar um pouco mais o nosso mundo. O nosso mundo precisa muito disso. Há coisas muito básicas que temos para cuidar no mundo, sem dúvida alguma, mas enquanto cada um de nós não tiver a capacidade de cuidar de si mesmo e não tiver a capacidade de ter essa consciência profunda de si mesmo, vai ser muito difícil nós conseguirmos harmonizar o mundo e cuidar dessas coisas básicas que já nem sequer deveriam ser assunto no mundo. Por isso, o caminho é sempre de dentro para fora, é sempre nós cuidarmos de nós e nós termos essa consciência nossa interior e termos a capacidade de depois levar ao mundo algo diferente, nem que seja a simples vibração energética, porque se 1 bilhão de nós conseguir atingir esse patamar de frequência energética mais elevado, não tem como negar, não tem como isso não ter impacto junto de todos os outros. Então, o nosso caminho, ou o caminho desse cuidado interior, o caminho
de percebermos que existimos dentro de um campo, que somos energia, que o campo registra tudo, que temos que cuidar da nossa energia. Parecem coisas tão distantes, mas são coisas tão próximas e tão nossas e que vão permitir que o mundo seja um mundo diferente. Esse é o caminho para o mundo ser um mundo diferente. É o caminho em que nós tomamos conta de nós e depois nós partilhamos aquilo que conseguimos alcançar com os outros. Espero que tenha ajudado. Espero que vos tenha ajudado a perceber o básico dos básicos, que é: somos energia, existimos todos dentro do mesmo campo, o universo inteiro existe dentro do mesmo campo. Esse campo registra tudo, tudo fica registado, tudo tem um impacto, tudo fica lá marcado. Mas nós temos o poder de transmutar aquilo que fica marcado, temos o poder de mudar a vibração a qualquer momento, seja do que é nosso, seja do que é dos outros. E temos o poder de atingir um estado vibratório mais elevado, uma frequência vibratória mais elevada, que nos permite maior leveza para nós, maior comunhão com a nossa alma, com o divino, para nós e para os outros. Até já.